Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Quero deixar para você nesse vídeo 3 dicas de como você possuir uma fé inabalável. Mas se você ainda não faz parte do nosso canal, para tudo agora, dá um pause aí, vai lá, inscreva-se, ative o sininho para que você possa ser abençoado com várias outras ministrações que estão à sua disposição no nosso canal. Eu sou o Pastor Dodô, um beijo no teu coração. O texto dessa noite é o texto de Mateus 14, capítulo 14, verso 22 e 23, que também está descrito lá em Marcos, capítulo 6, e também João, capítulo 6, do verso 15 ao 21. O texto fala de uma tempestade, de ondas gigantes, de ventos fortes batendo contra a fé dos discípulos, de um Jesus no monte só orando, todo-poderoso que desce e anda sobre as águas. Ah, querido, fique até o final, porque eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que entrou. No final dessa live, eu vou orar, no final desse vídeo, eu vou orar por você que precisa de um milagre, você que precisa do sobrenatural de Deus na sua vida, que precisa de uma cura milagrosa, que precisa de uma porta aberta, que precisa de uma libertação na tua família, na tua casa. Fique até o final, porque nós vamos ter uma oração poderosa, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra. Vamos ao texto? Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33, diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Jesus, salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. A primeira lesson of faith de hoje à noite fala do maior inimigo da nossa fé. O maior inimigo da sua fé é a dúvida. A dúvida é o grande inimigo da nossa mente e dos nossos corações. E por que a dúvida é o nosso maior inimigo? Porque ela pode provocar 2 tipos de destruição. O primeiro tipo de destruição que a dúvida provoca é a paralisia. A dúvida faz a gente parar. E todo aquele que para no meio da sua caminhada de fé começa a afundar. Simples assim. Pedro tira os olhos de Jesus e então ele começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor. E é neste exato momento que ele fica paralisado e começa a afundar. Talvez essa está sendo a história da sua vida. Talvez você estava em uma igreja, começou a frequentar cultos, começou a caminhar na sua fé, ou então você já estava há muito tempo no ministério, mas tirou os seus olhos de Jesus Cristo, tirou os seus olhos do monte e começou a olhar à sua volta, começou a olhar as circunstâncias, começou a olhar para pessoas, começou a olhar para os pecados dentro da igreja, começou a olhar para a conduta do pastor que não era tão boa. E então a partir desse momento você começa a ficar paralisado, você já não vai mais à igreja, você já paralisa a sua oração, paralisa a intercessão, paralisa a leitura bíblica, e é aí que você começa a afundar. Querido, mantenha os seus olhos firmes em Jesus, mantenha a sua fé naquele que é poderoso para abrir o mar, e quando não abre o mar, ele pode andar sobre as águas para ir ao seu encontro e abençoar você. Mantenha seus olhos firmes em Jesus. Essa é a primeira lesson of faith. Ele é todo poderoso, ele é o autor e consumador da sua fé, ele é fiel, ele é justo, ele é soberano, ele é Adonai Roi, o seu pastor. E ainda que você esteja andando no vale da sombra e da morte, não tema, porque Jesus, esse mesmo Jesus que andou sobre as águas para socorrer aqueles discípulos, ele vai socorrer você. O que tem gerado a dúvida no seu coração? Seriam as ondas da vida? Os tsunamis das más notícias?
Ou será que é a força do vento, o medo de perder, de fracassar, de errar, o que tem gerado dúvida dentro do seu coração? Querido, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Em Jesus não há dúvidas. Em Jesus há apenas a certeza do amor, da esperança e da vida eterna. Aleluia. O segundo ponto de destruição que a dúvida causa nas nossas vidas é que a dúvida nos traz aquele sentimento, aquele questionamento de dizer assim: será que é Deus mesmo que está fazendo tudo isso na minha vida? Ou eu, com as minhas habilidades, tenho feito e realizado todas essas coisas? Quer saber se isso está acontecendo com você? Preste muita atenção nos detalhes dessa história que eu vou contar agora. Jesus tinha um ministério poderoso. E o ministério de Jesus era itinerante. Ele vivia junto ao mar da Galileia. Aquele lugar, haviam mais de 200 povoados ali. A glória dele era tanta, os milagres eram tantos, era tão poderoso que ele tinha que sair dali para ministrar em outros lugares. Então o que acontece? Jesus pegava o barco, atravessava o mar da Galileia e ia para as outras regiões para ministrar, para pregar. Ele precisava atravessar aquele mar. Sabe com o barco de quem? Com o barco de Pedro. Sabe, querido, muitas vezes nós pensamos que Jesus só pode atravessar o mar quando ele sobe em nosso barquinho. E é aí que a dúvida entra. Porque quando você pensa que é o seu barquinho que está tornando as coisas possíveis na sua vida, quando você assume que é o seu barquinho que está trazendo sucesso para você, você começa a tomar as decisões erradas e esquecem as ordens de quem comprou você e o barquinho e comprou com um peso poderoso do seu sangue. Quando você lê essa mesma passagem de Mateus que eu acabei de ler, lá em Marcos capítulo 6, você verá que no verso 45, Jesus manda os discípulos irem para Betsaida. A ordem de Jesus é: entrem no barco e vão para Betsaida. Mas na narrativa do Evangelho de João, capítulo 6, 17, o texto diz que os discípulos foram rumo a Cafarnaum. E no mapa, Cafarnaum é mais próxima do que Betsaida, mas Jesus tinha mandado eles irem para Betsaida. E sabem quem estava pilotando o barquinho? Quem pilota é o dono, e o dono era Pedro. O texto diz que os discípulos foram para Cafarnaum, ou seja, substituíram uma ordem direta de Jesus. Quando você começa a achar que as coisas estão acontecendo na sua vida por sua causa, que o sucesso, que as realizações, que as bênçãos estão vindo pelo seu esforço, por causa de você, por causa do seu barquinho, da sua habilidade, do seu poder, do seu know-how, da sua beleza, a tendência é você afundar. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O texto diz que Jesus passa na frente daquele barco. É como se Jesus estivesse dando um tchauzinho para ele, sabe? Imagina Jesus passando na frente do barco, andando sobre as águas. É como se ele estivesse dando um tchauzinho para eles, como quem diz: viu, Pedrão? Não tem nada a ver com o seu barquinho, Pedrão. Não tem nada a ver com a sua habilidade de remar. Não tem nada a ver com o seu know-how, Pedrão. Tem a ver com que se eu estou no barco ou não. Se eu estou dentro dele, você atinge o lugar. Se eu não estou dentro dele, você vai morrer remando. Deus está falando com pessoas nessa noite. Promessas estão sendo liberadas, profecias estão sendo liberadas. Quem está no controle da sua vida? Quem define as rotas e os trajetos da sua existência? Quem dá as ordens? Você ou Jesus? Muitas vezes, queridos, os ventos contrários estão batendo forte contra nós, porque nós estamos indo na direção errada. Nós não estamos indo na direção que Jesus mandou nós irmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O grande inimigo da nossa fé, a dúvida, ela causa destruição. A segunda lição de fé que eu quero deixar para o teu coração essa noite: não clame a Jesus só na última hora. Tem gente que está vendo o seu casamento indo embora, mas não clama a Jesus. A mulher vendo o marido apostatar, mas se cala. Vendo o marido não tendo prazer nas coisas de Deus, não lendo a Bíblia, só na frente da televisão, só jogando videogame, só fazendo sabe lá o quê, e não chama a atenção do seu marido, não o exorta, não clama. O marido vê a sua mulher fria, sem ir à igreja por meses, pensa que está tudo bem.
Tem gente vendo sua empresa se desfazendo, vai em tudo quanto é banco, mas não clama a Jesus. Tem gente vendo seus filhos indo para os caminhos das drogas, mas não dobram seus joelhos para orar. Tem gente que está vendo sua fé afundando no mar das dúvidas da vida, mas não clama a Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes eu li esse texto de maneira errada, de forma errada. A minha imaginação, toda vez que eu lia esse texto, eu via Pedro ali se afogando, tomando aquele baita caldo, sabe? Quando você afunda ali naquele mar da Praia Grande e começa a tomar um pouco daquela água bem limpinha. Era essa a minha imaginação. Pedro completamente debaixo da água, pedindo misericórdia e clamando. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, e começando Pedro a afundar, Pedro clama a Jesus e imediatamente Jesus vem ao seu encontro e pega ele pela mão e o levanta. Sabe por que Jesus veio ao encontro de Pedro, querido? Porque aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus não pode falhar e nem pode ser mentira. A respeito desse Jesus está escrito que ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é socorro bem presente em meio às tribulações. É a ele que você deve clamar. Quando você ver algum sinal de perigo, quando você ver que as coisas não estão indo bem, quando você ver que a sua fé não está tão firme, comece a clamar a Jesus, dobre os seus joelhos, porque quem está de joelhos não pode cair. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Desse Jesus está escrito, Davi dizendo, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não lhe fará mal, e nem à noite a lua te molestará. O Senhor guardará você de todo mal. Aleluia. Ele guardará sua alma, querido. O Senhor guardará sua saída e a sua entrada, desde agora e para todos sempre. Aleluia. Clame a Jesus no começo de tudo, porque você terá um final extremamente feliz. Amém? Eu creio assim. Terceira e última lição de fé dessa noite, que eu quero deixar para o teu coração. Renda toda a sua adoração a Jesus. Renda toda a sua adoração a Jesus. Diz o texto, subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Viva uma fé que te leve a adorar a Deus em todo o tempo. Sabe, irmãos, na estrada da nossa vida nós vamos perder e nós vamos ganhar. Talvez nós vamos perder muito mais do que ganhar. Perdemos bens, perdemos empregos, perdemos empresas, por vezes perdemos aqueles a quem mais nós amamos nessa vida. Mas a vida com Cristo não está naquilo que a gente perde, e sim naquilo que nós já ganhamos. E se você tem Jesus na sua vida, acredite, você já ganhou tudo que você precisava ter. Aquele que tem Cristo tem tudo, porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Sabe, irmãos, não importa o número de tempestade que você já passou na sua vida, o que importa é se você permanece louvando, é se você permanece adorando, é se você permanece agradecendo, é se você permanece aos pés deste Jesus para glorificar o seu nome, porque essa leve e momentânea tribulação que você tem passado não se comparará ao peso de glória que está reservado para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as tempestades, aleluia. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esse texto é maravilhoso porque demonstra essa cena do Pai à procura dos verdadeiros adoradores. Jesus sobe ao monte para orar. Jesus está naquele monte sozinho, orando, e ele manda que os seus discípulos entrem no barco, manda que eles vão para um destino. E então, já na madrugada,
Jesus observa daquele monte e vê aquele barquinho, vê aqueles homens de pequena fé sendo açoitados pelas ondas, sendo abatidos pelo vento, quase ali morrendo, já haviam se passado horas e horas, e Jesus vê, eles estavam a quilômetros de distância. O texto lá, o verso 19, capítulo 6, verso 19 de João, vai dizer que os discípulos já haviam navegado de 5 a 6 quilômetros para dentro daquele mar. Mas Jesus, neste momento glorioso, ele vê, desce e começa a andar sobre as águas para ir ao encontro dos seus discípulos. Eu não sei quais são as ondas que estão batendo contra a sua vida. Eu não sei quais são as ondas que estão batendo contra a tua fé. Eu não sei quais são os tsunamis que têm vindo contra a sua casa. Eu não sei quais são os ventos que têm tentado destruir a sua vida. Eu não sei quais foram os caminhos que você tomou, caminhos que te levaram para dentro deste mar escuro e furioso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o teu Redentor vive e ele virá ao teu encontro. Eu sei que aquele que está descendo do monte neste exato momento, ele atravessará o mar, pisando sobre as ondas, que representa pisando os seus problemas, porque o Deus de paz em breve esmagará Satanás sob os nossos pés, debaixo dos seus pés. Ele vai atravessar o mar para te socorrer e ele te dará vitória. Aleluia. Tome posse aí na sua casa, aonde você estiver assistindo este vídeo. Talvez este mar que você está passando seja uma enfermidade. Talvez esse vento que tenha batido contra a sua vida seja um vício, uma doença que se instalou na sua casa, num filho, numa esposa, em alguém aí da sua família. Nessa noite nós vamos orar. Eu quero orar por você. Em todas essas ministrações nós temos orado para que você receba cura, para que você receba libertação. E Deus está promovendo grandes coisas. Deus está promovendo o sobrenatural entre nós. E nessa noite eu quero orar por você. Se é alguém da sua casa, da sua família, eu quero convidar você a separar uma foto. Separe uma foto dessa pessoa agora, porque eu vou orar e vou clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero orar. Se você está enfermo, coloque a mão na onde está a sua enfermidade e concentre-se agora, porque o nosso Deus é fogo consumidor e eu creio que Ele consumirá essa doença agora no nome de Jesus. Pai, eu oro no nome de Jesus por todos esses que estão assistindo esse vídeo agora, que estão com o celular na mão com fotos de pessoas que estão adoentadas, feridas, escravizadas. Na autoridade no nome de Jesus, eu declaro você curado agora. Eu declaro você curado agora. Você que está com dores na sua perna, receba a cura agora em nome de Jesus. Você que está sentindo dores fortes no seu pescoço, na parte direita aqui, onde fica essa região do trapézio, dores que você não consegue movimentar o seu pescoço e a sua cabeça. Nesta hora, receba intervenção divina, receba a cura. Enfermidade, eu ordeno, vai embora agora em nome de Jesus. Vai embora agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça vai embora agora. Toda enxaqueca vai embora agora. Todo desânimo, todo pensamento de dúvida, de desistir, todo pensamento de morte vai embora agora em nome de Jesus. Ô Senhor, envia os teus anjos agora nesses lares. Espírito Santo, entra nessas casas agora. Entra, Espírito Santo, toma, Senhor, o físico desta pessoa. Traz agora cura e libertação. Todos aqueles que estão escravizados com vícios malignos, que eles sejam libertos agora em nome de Jesus. E a tua palavra declara, Senhor, que se nós fomos curados, verdadeiramente nós seremos curados por ti, se nós crermos. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, receba agora em nome de Jesus.